Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês e hoje nós iremos tratar do assunto as sociedades distribuidoras ou corretoras de títulos e valores mobiliários, né? São instituições que pertencem ao sistema financeiro nacional, são consideradas aí auxiliares, né? Vem comigo, vários detalhes importantes, este assunto aqui ficou mais fácil. Para quem acompanha o professor Luiz Antônio aí de muito tempo, vocês sabem o seguinte, que antes o professor Luiz Antônio, eu gravava uma aula de sociedades corretoras de títulos e de valores mobiliários e gravava outra aula, né, sobre sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, né? O que aconteceu, professor? O que aconteceu é o seguinte, que em 2009, né, uma decisão conjunta. Houve o quê? Tirou-se a principal diferença de atuação entre uma e outra. Então, o professor tomou como estratégia pedagógica unificar essas duas aulas. Também, por que eu estou fazendo isso? Porque em consulta com o site do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários, todos esses órgãos que são órgãos fiscalizadores das sociedades corretoras e distribuidores já consideram as duas coisas, as duas entidades, instituições no mesmo nível. Então, claro que o professor está seguindo essa tendência, né? Então, vem comigo aqui. Quero passar aqui a informação do site do Banco Central, que é aí com certeza uma fonte aí de informações fundamentais. Primeira coisa que eu quero passar para vocês, ó, tá nesse quadradinho aqui, eu sei que está pequenininho, eu vou fazer para vocês aí a leitura, que isso é muito importante. Olha só o que diz aqui no quadradinho. Diferença entre corretora e distribuidoras, né? Ó, diferença entre corretoras e distribuidoras, né? Vem comigo aqui. Com a decisão conjunta 17 de 2009, que autorizou as distribuidoras a operar diretamente nos ambientes de sistemas de negociação dos mercados organizados de bolsa de valores, eliminou-se a principal diferença entre as corretoras e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, que hoje podem realizar praticamente as mesmas operações. Ou seja, após essa decisão conjunta, número 17 de 2019, decisão conjunta é de quem? Do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, autorizou aí as distribuidoras negociar. Professor, como é que era antes para eu entender essa questão aqui das distribuidoras? Antes, né, as distribuidoras, o que as distribuidoras faziam, né? Elas faziam lançamento. Professor, o que é o lançamento? Colocavam no mercado financeiro ou mercado de capitais o quê? Nada mais do que os títulos e de valores mobiliários, né? Os valores mobiliários são aqueles lá previstos no artigo 3º da Lei 6.385 de 76, que o professor explicou para vocês aí. Tá, eu expliquei para vocês na aula de quê? Na aula lá de Comissão de Valores Mobiliários. Né? Expliquei para vocês esse cara lá, né? Então, as distribuidoras, elas distribuíam, faziam o quê? O lançamento. Mas elas não tinham autorização de quê? Elas não tinham autorização de operar nos ambientes da bolsa, ou seja, negociar esses títulos que lançavam nas bolsas, né? E as corretoras praticamente faziam o quê? A negociação. Tá? O que aconteceu? A partir dessa decisão conjunta, ambas aí entidades passaram também a fazerem praticamente as mesmas coisas, ok? Então vamos lá, resumindo para vocês, vamos lá, duas informações importantes, né? Antes, né, o nome já diz, ó, a sociedade distribuidora fazia a distribuição, lançamento dos novos títulos no mercado financeiro e no mercado de capitais, ok? Professor, que títulos são esses? De ações, ações, debêntures, comerciais, papers, tá certo? Certificados, produtos de renda fixa, enfim, todos esses produtos do mercado financeiro, né? E as corretoras faziam o quê? A corretagem, faziam o quê? A negociação. Com a decisão conjunta, eliminou, então, o professor trata aí os dois assuntos como fosse um assunto só. Bacana? Mas são duas entidades diferentes. Professor, nós temos corretoras hoje? Sim.
Ó, lá no site do Banco Central, Sociedade Corretora, títulos de valores imobiliários, ó, encontrei 73, ó, Ágora, né? Alfa Corretora, Amarillo, Ativa, Banrisul, né? Bancor, aí tem aí Bradesco Corretora de títulos de valor imobiliário, Brasil Plural, PTG, assim, são todas aí, todas as corretoras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Temos também aqui as sociedades distribuidoras, são 93, né? Olha a quantidade aí, deve ser 93 aí, sociedades distribuidoras em atuação no Brasil atualmente, né? Ó, Banest distribuidora de títulos, né? Bancop, né? E BB Gestão de Recursos, né? Olha aí, são várias, né? São 93 instituições aí. Aqui tem só apenas 14, mas quem quiser vai aprofundar. Ok, bacana. Professor, e aí? E aí, você sabe, né, que o professor Luiz, a minha estratégia pedagógica, em especial conhecimentos bancários, que eu já tenho aí muito tempo na estrada desse assunto, tá? Eu já tenho aí muito conhecimento, muita vivência nesse assunto. Eu sempre falo para vocês que o aluno tem que estudar na fonte. Cara, conhecimentos bancários, o segredo para você gabaritar é você estudar de onde o examinador retira as questões de prova. Professor, vamos lá, sociedades corretoras, e aí, claro, Banco Central, nós vamos estudar, mas também, olha só, você tem que ir lá no site da Associação dos Caras, Ancor, né? Esse cara aqui vai ser responsável por várias certificações dos gestores das sociedades distribuidoras e corretores, né? Então temos aí, ó, exames de certificação, ó, agentes autônomos de investimentos e profissionais de instituições de mercado financeiro de capitais. Ó. Então temos aí, ó, vários exames da Ancor, né? Tá certo? Vem comigo aqui, ó. Conhece o que você faz? Coisas básicas que o examinador sempre faz. Você vai lá nas perguntas e respostas, né? O que são sociedades corretoras e distribuidoras? E claro, né, o estudo competitivo é assim. Nós vamos aqui estudar, aqui o que diz o site. Vem comigo aqui. O que são corretoras e distribuidoras? Vamos lá. Oficialmente, conforme está no site da Ancor. Instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Parou. Instituições, tá, autorizadas a funcionar. Então, quem que autoriza o funcionamento das sociedades corretoras e distribuidores? Banco Central do Brasil, BCB, Bacen, tá? Esse cara que é o responsável por isso, tudo bem? Copiou, entenderam? 10, né? Tudo bem, vem comigo aqui. Essas instituições compõem o sistema financeiro nacional, por isso que nós estamos estudando, né? Eles compõem. Qual que é a parte da composição do sistema? Onde que eles vão atuar? Atuando na intermediação de títulos e valores mobiliários dos mercados financeiros e de capital. Ó, na intermediação de títulos e valores mobiliários. Títulos e valores mobiliários, ok. Títulos e valores mobiliários são o quê? São aqueles recursos, né, alavancados pelas empresas para suprir a sua necessidade de dinheiro, de capital. Tá? Ou seja, aqui é outro mercado, aqui não é o mercado bancário. Vamos lá, já expliquei isso, mas o professor, eu acompanho muito. Não tem no final de toda a aula, não tem aquela avaliaçãozinha de 1 a 5, né? Sendo 5 a nota máxima, 1 a nota mínima, né? E você pode colocar um comentário. Eu sou o coordenador pedagógico do site, cara. Eu leio todos os comentários de todas as aulas, né? E aí eu observo lá, claro, tem vários elogios, mas tem muitas. O aluno, eu pego a percepção do aluno e eu percebo o seguinte, que ele não conseguiu fixar ainda essa questão de valores mobiliários, né? Eu vou explicar para vocês a captação de recursos, não é isso? A empresa precisa de dinheiro. Qual que é a primeira regra? O cara vai lá no banco. Ele vai lá, pega o dinheiro do banco. Esse é o normal. Tá? Só que no banco, a taxa de juros é muito caro. Tá? Tem o spread bancário, tem taxa Selic, tem... Rapaz, o custo, oportunidade, o custo do dinheiro sai muito caro. E aí, sabiamente, isso aqui, é claro, é uma regra do sistema capitalista, é uma evolução, tá, do desenvolvimento do capitalismo. Eu não estou falando que eu sou a favor ou sou contra, eu sou professor, eu tenho que fazer que você pontue, então você tem que entender isso, você tem que vencer as suas paixões.
que acontece? A empresa ela vai emitir títulos e valores, tá? E valores imobiliários, ações, debêntures, comerciais papers, que notas comerciais, certificados, renda fixa, e vai disponibilizar os títulos dessa empresa, que são empresas aí seguras, empresas com, tá, teoricamente aí de segurança, bem estabelecidas, né? A empresa vai, lança esses títulos, o mercado, ou seja, as pessoas compram esses títulos porque esse rendimento aí, ele é superior à aplicação do dinheirinho dele lá no banco, tá? É superior o dinheirinho lá do banco. Então ele tem maior rentabilidade, o cara capta, porque o juro que a empresa vai pagar desse título, a remuneração desse título de valor é menor, ou seja, é uma forma de captação. E essas empresas, essas instituições aqui, ó, vão auxiliar na intermediação desses títulos, sociedades corretoras e distribuidoras, inclusive são as principais instituições aí que operam diretamente na Bolsa de Valores, né? Bacana? Aí o seguinte, vamos lá, aqui é estudo competitivo. Daqui está lá no site dos caras, mas lá na frente a gente vai perceber, então, ó, nos mercados financeiros e de capitais, ponto. Também atua no mercado de câmbio. Então coloca aí mercado de câmbio para vocês não esquecerem. Como são constituídas? Vem comigo. São constituídas sob as formas de sociedade anônima, ou seja, pode ser uma SA, né, ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada. LTDA, né? Aí. A autorização para funcionamento é expedida pelo Banco Central do Brasil, né? Ele repetiu a informação, né? Tudo bem, vamos lá, isso aqui está no site dos caras. Professor, e aí, professor? Cara, SA, né? E sociedade limitada, né? Eu sei isso porque, primeiro, que eu sou administrador. Eu também estou, graças a Deus, aí eu praticamente já sou um advogado, né? Eu faço o curso de Direito, na faculdade eu tive Direito Empresarial 1, 2, 3, na qual me empenhei bastante e aprendi um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Professor, eu quero montar uma sociedade distribuidora, mas qual que eu vou utilizar, cara? Qual que é a diferença das duas aqui? Cara, SA, ela vai ser o quê? Regulada, vai ser fiscalizada, vai ter seu capital aberto, não, na Bolsa de Valores, tá certo? E a outra limitada não, limitada você é mais fácil. É muito mais caro você fazer uma sociedade anônima do que uma limitada. É claro que passa muito mais credibilidade uma sociedade anônima, porque ela é auditada e fiscalizada por auditores independentes, tem todo o regulamento aí da CVM que vem controlar as SAs, né? Normalmente, as empresas começam como limitada, elas começam a ganhar uma notoriedade, um crescimento, uma estabilidade, e aí elas migram para a SA, tá? Uma vantagem da SA, que a SA pode utilizar esses mecanismos, esses títulos e valores imobiliários que são disponíveis aonde? No mercado financeiro e no mercado de capitais. Bacana? Então aí, essa aí é uma diferença delas, né? Vem comigo aqui. Quem as fiscaliza? Quem autoriza? Bacen. Bacen autoriza, Bacen também vai fiscalizar, mas em conjunto com quem? Com a CVM. Por que a CVM? Porque aqui vão negociar o quê? Valores mobiliários, né? A Comissão de Valores Mobiliários vai ser o órgão supervisor, tá? Mas ela vai passar por duas fiscalizações. O Banco Central do Brasil, por meio dos seus departamentos regionais e de seus inspetores e auditores, além da Comissão de Valores Mobiliários nas operações com títulos de renda variável. As corretoras e distribuidoras também são obrigadas a contratar auditoria independente, devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários. Ok. Quem as administra? Coisa importante, ó. Pessoas naturais, não pode ser uma empresa administrando ela, né? Residentes no Brasil e que atendam às exigências do Banco Central do Brasil, que aprova ou não os seus nomes, né? Olha só, né? Como aqui é considerada uma instituição financeira, claro, não bancária, não monetária, uma instituição financeira que vem auxiliar o mercado da intermediação de ações, tá? O Banco Central controla. O Banco Central controla todos os dirigentes dos bancos. O que acontece aqui? Primeiro, não é qualquer Zé Ruela aí, desculpa a expressão, que pode dirigir, ser o responsável por uma sociedade distribuidora ou corretora de crédito. O cara tem que ter diversas certificações. Papo sério, prof, papo sério.
diversas certificações o cara tem que ter para ele o quê? Para ele se administrar uma sociedade como essa. E o nome dele tem que constar lá no Banco Central, e o Banco Central autoriza isso aqui, o que é um controle de qualidade, claro, para dar o quê? Mais estabilidade, mais credibilidade, mais segurança todo o sistema de ação, né? Eu falo para vocês sem medo de ser frio, isso aqui não é excesso de zelo, tá? Não existe país, tá? Não existe país desenvolvido, não existe país aí de primeiro mundo que não tenha um sistema de valores imobiliários bem regulado, bem controlado, seguro, porque dá estabilidade. Tá? Quando você coloca o seu dinheirinho lá no banco, você sabe que o banco é uma instituição lá de credibilidade, né? Uma instituição lá, teoricamente, né? Forte, como diz assim um popular. Então, lá na Bolsa de Valores, tem que ter todos esses rigores para dar segurança para que nós, investidores, pessoas físicas, aí, colocam o dinheiro das nossas poupanças, em vez de colocar a aplicação lá no banco, coloca lá Bolsa de Valores. Vem comigo. O que fazem? Vocês já sabem, já expliquei isso para vocês aqui. Intermediam o quê? Operações com títulos e valores mobiliários, tais como papéis de renda fixa, ações, debêntures, certificados de incentivos fiscais, atuando como instituições auxiliares do sistema financeiro nacional. Então, as sociedades corretoras e distribuidoras, elas pertencem ao sistema financeiro nacional, são instituições auxiliares. Isso aqui já caiu muito em prova, muito em prova. Podem ainda atuar como no mercado de commodities, ou seja, aí, principalmente aí vinculado aí ao agronegócio, né? Na compra e venda de ouro, tá? E na intermediação em bolsa de mercadorias. As corretoras e distribuidoras podem também, tá? Ou seja, o leque de atuação delas é muito grande e o examinador gosta de cobrar isso. Primeiro, encarregar-se da administração de carteiras de custódia de títulos e valores mobiliários. O que eu sigo? Carteiras de custódia. Então, lá tem um cliente, a cliente custódia o quê? Guardar. Tem vários títulos e valores mobiliários, ela faz o quê? A administração guarda a custódia desses títulos, né? Exercer funções de agente fiduciário, ou seja, aqui está relacionado a garantias. Agente fiduciário, a gente vai explicar com mais detalhes esse assunto lá na aula de garantias. Por hora, o que você deve saber, fixar na sua cabecinha aí, que exerce também funções de agente fiduciário, lógico, vinculado a papéis aí de títulos, né? Títulos e valores mobiliários, né? Vem comigo, instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento, né? Inclusive, nós vamos ter aí uma aula sobre clubes de investimentos. Então, ela pode, instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento. Professor, clubes de investimento, sim, né? Eu tive um membro da minha família, papo sério com você, isso aí é papo sério isso aí aconteceu mesmo, cara, tá? O que é o clube de investimento? Vai lá, junta lá, né? 20 colegas, 20 amigos, cada um coloca 10 conto aí de entrada, né? Para entrar no clube, né? Aí eles fazem o quê? Um capital, tá? E esse capital, o que eles fazem aqui? Eles fazem um investimento. Então, todo clube de investimento tem que estar vinculado a uma instituição como essa. Então, somente elas podem instituir, organizar e administrar esses fundos de investimento, né? Já, tá aí. Você entrou, professor? Não, eu não entrei. Apesar que eu conheço bastante esse mercado, mas eu não tenho ainda, cara, essa confiança, entendeu? Eu não tenho essa confiança ainda. Constituir sociedade de investimento, capital estrangeiro e administrar a respectiva carteira de títulos e valores imobiliários. Prestar serviços de intermediação e assessoria ou assistência técnica em operações e atividades dos mercados financeiros e de capitais, né? Não adianta, as empresas precisam muito dessa assessoria de operação, né? Vamos lá, continuando. Incumbir-se pela subscrição. O que é subscrição? Que é a entrada, né? É o lançamento do título. Transferência e de autenticação de endossos, né? E desdobramento de cautelas, de recebimentos de pagamento, de resgate, juros e outros proventos de títulos de valores imobiliários, ou seja, toda a movimentação do título, né? Então o título ele se movimenta, ele passa de uma pessoa para outra, né? Praticar operações no mercado de câmbio de taxas flutuantes, né? Então, olha só,
Já caiu em concurso esse cara aqui. O examinador queria saber se você sabe que as corretoras e distribuidoras atuam também no mercado de câmbio. Sim, então ela atua no mercado, atenção, financeiro, no mercado capital e no mercado de câmbio, né? Professor, eu não entendi esse tal de taxas flutuantes, né? Hoje o Brasil adota um regime cambial de taxas flutuantes, então você tem que saber disso na prova. Ah, professor, como é que funciona o tal de taxa? Claro, as taxas flutuantes, né? Ela vai de acordo com as regras de mercado, cara. É uma explicação, uma aula longa sobre isso. Por hora, para você acertar o pontinho, você tem que saber que são taxas flutuantes. Lembra-se que o meu objetivo aqui é fazer que você pontue, né? Eu não estou certificando você para atuar no mercado. Praticar operações de conta-margem, de acordo com o disposto na seção 236 e regulamentação da CVM. Professor, e aí? Aí, esse assunto conta-margem eu tenho que explicar nessa aula, né? Então, conta-margem, primeira coisa, elas são o seguinte, cara. Sociedades, corretoras e distribuidoras são auxiliares do sistema financeiro nacional que vão atuar com o quê? Com papéis, né? Com títulos, né? Renda fixa, ações, debêntures, certificados, enfim, títulos e valores imobiliários, né? O que acontece? Movimentação de dinheiro. Elas podem ter conta corrente? Não pode ter conta corrente. Então, elas têm o quê? Conta investimento. Tá? Então, o que acontece? O que é o tal do conta-margem? Conta-margem é um dispositivo criado pela CVM, né? Um dispositivo aí criado aí com bastante inteligência, bastante útil esse negócio. Funciona como um cheque especial. Tá? Então, o que acontece? Então, ela tem a conta-margem. Então, ela tem as suas aplicações lá. E aí surgiu uma oportunidade de comprar uma ação e ela não tem o dinheiro ainda disponível na sua conta de investimento. Então ela dá tipo um limite, um cheque especial dentro da sua carteira que você pode movimentar. Aí, né? Conta margem é como se fosse um cheque especial. Fosse, por quê? Não é cheque especial. O cheque especial é um produto vinculado às contas correntes, que é uma conta de depósito à vista. Disponível para os clientes das corretoras comprarem ações à vista na Bolsa de Valores, Mercadoria e Futuros da Bovespa, né? Mesmo sem saldo suficiente em conta. Então, está lá, surgiu a oportunidade de compra, como você tem conta margem, um cheque especial, o limite, você vai lá e compra aquela ação para não perder a oportunidade. Mas, no fundo, aqui, criaram isso para quê? Para movimentar mais dinheiro. Tá? O dinheiro é assim, cara, quanto mais ele movimenta, mais ele anda, né, mais a rentabilidade. E Banco Central, CVM, tá certo? O governo, ele tem que se preocupar com isso, em fazer o dinheiro movimentar, girar, andar. O governo que quer fazer aí o dinheiro parado, estocado, guardado, engavetado, quebra o país. É verdade, o dinheiro tem que andar, é a lógica do sistema capitalista, né? Assim, o investidor consegue alavancar o total de seus investimentos e aproveitar as oportunidades do mercado sem abrir mão de suas ações em carteira, que servirão de garantia para a corretora. Então tá, o cara tem 100 mil reais em ações, né? Então abre um percentual e ele pode comprar sobre isso, claro que depois ele tem que repor. A quantia liberada é calculada através de uma porcentagem que varia de corretora para corretora, em cima do valor das posições do investidor em papéis listados na carteira teórica do índice de Bovespa. Pronto aí para vocês. Vem comigo. Caixa Acesso 2014, escriturário, no caso técnico bancário da Caixa. SCTVM. E aí, professor, você tem que saber. Sociedade Corretora de Títulos Valores Imobiliários, né? Que aqui também pode ser a D, né? Sociedades distribuidoras, não muda nada, é tudo a mesma coisa, né? Podem intermediar operações de câmbio. Opa, então olha aqui, ó, operações de câmbio. Tá? Praticar operações no mercado de câmbio de taxas flutuantes? Sim, taxa flutuante é hoje nossa forma cambial. Praticar operações de conta-margem? Olha aí, conta-margem. Realizar operações compromissadas? Sim. Compromisso de quê? De comprar ou vender em data futuro, por exemplo, né? E aí, professor? Tá o quê? Correta ação, né? Super correta isso aqui.
aluno do Lá Concurso, que estudou com a gente, teve a parte teórica, assim que são cobradas nas provas. Então, você tem que saber quais são as atuações. Na aula do professor, eu tenho tudo isso aqui, já passei para vocês. Bacana? Então, fácil, correta a questão. Não precisa o aluno ter medo. Tá? Não precisa ter medo, cara, que você vai acertar. Confie em você, confie no professor. Vamos continuar. Caixa Sensgan-Rio 2012, cargo de escriturário. As sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários são constituídas sob a forma de sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Um dos seus objetivos principais ou seja, vamos lá, o que esse cara... primeira coisa, corretoras ou distribuidoras, né? Bacana, tudo certo. Um dos principais objetivos. Gente, vamos lá. Essas entidades atuam como? Eles são o quê? Auxiliares do sistema financeiro nacional. Tá? Eles são auxiliares e eles vão operar na intermediação, ou seja, lá no front, entre clientes, não é isso? Entre poupadores e investidores, não é isso? E os caras que vão disponível na intermediação de títulos e valores imobiliários, na operação, lá embaixo, né? Qual que é o objetivo dele? Controlar o mercado de seguros? Falso. Né? Por que, professor, que está falso? Controlar o mercado de seguros, quem vai supervisionar é a SUSEP, não tem nada a ver. Né? Regular o mercado de valores. Quem regula isso aqui, quem quer? A CVM, está errado. Assegurar o funcionamento eficiente do mercado da Bolsa de Valores, CVM, está errado, ela que assegura isso aí. Né? Subscrever emissões de títulos e valores imobiliários no mercado é uma das funções dela, correto, verdadeiro, subscrever. O que é subscrever, cara? É lançar, né? Isso aqui era uma atividade antes aí, que era mais exercida pelas distribuidoras, né? A subscrição. Estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores imobiliários, isso aqui é o quê? É uma das o quê? Claro, isso aqui é o quê? Da CVM, né? Uma dos objetivos da CVM. Então, alternativa, letra D de dado. Letra D de dado, tá? Letra D de dado aí. É a alternativa correta aí, claro, aluno do professor Luiz e acerta todas as questões desse assunto, né? D de dado. Vamos lá. Olha que pergunta interessante. Que garantias têm os clientes quanto à qualidade de suas aplicações? Então eu, Luiz, professor Luiz, muito esforço, juntei lá R$20.000. Estou juntando meu dinheirinho ali todo mês, quinhentão, 700, 300. Aí tem mês que eu tenho que sacar um pouquinho, enfim, eu tenho vintão. Né? Dinheiro, é poupança. Qualquer um pode aplicar na bolsa, qualquer um. Hoje o sistema ele é público, é socialização. Hoje as bolsas estão querendo captar esses recursos aí que estão guardadinhos no bolso das pessoas, né? Nas cadernetas de poupança. O que eles oferecem? Eles falaram, pô, cara, você está na poupança, esses vintão seu, cara, vem aqui aplicar na bolsa, eu vou te dar 2, 3 vezes mais o rendimento. Aí você vai perguntar, e se eu perder, né? A sensação de perda é fantástico, né? E se eu perder? Então você tem que ter o quê? Garantias. Qual o motivo que eu tenho para aplicar na bolsa, além de uma rentabilidade maior do que o sistema bancário oferece? Está aqui. É que essas pessoas que estão ali, né? Primeiro, o Banco Central controla, não é qualquer Zé Mané que está ali. As corretoras e as distribuidoras possuem departamentos técnicos capacitados para avaliar títulos e valores imobiliários. Ou seja, os caras que estão lá, você tem que entender que são pessoas capacitadas, né? E são super fiscalizados pelo Banco Central e a CVM, orientando os seus clientes para a mais segura e rentável aplicação. Os clientes têm o direito de pedir quaisquer informações sobre os papéis que a corretora ou distribuidora lhe sugerir, comprar, sua custódia e, se preferirem, recebê-los efetivamente. Então, está aí para vocês, uma das garantias é essa, né? Qual a responsabilidade das corretoras e distribuidoras dos mercados de valores imobiliários? E aí, professor, o que eles são responsáveis? Assumem
com as demais instituições do mercado, a responsabilidade de contratar e conduzir as operações dentro das bases formais aplicadas a todas as operações com títulos e valores mobiliários. Além das responsabilidades definidas em lei, os administradores têm responsabilidades específicas, Lei 6.024, de 74, que os sujeitam a responder com patrimônio pessoal pelos atos da empresa, né? Ou seja, o cara que está operando, está trabalhando com isso, né? Então, primeira coisa, tá? Qual é a responsabilidade dele? É de cumprir a lei. Ele é altamente fiscalizado. Se deu, professor, aquela famosa casquinha de banana, aquela merda, né? Eles poderão responder, segundo a Lei 6.024, pelo seu patrimônio pessoal, tá? Pelos atos da empresa, da pessoa jurídica. Né? Como assim, professor, patrimônio pessoal? Cara, é claro, ele vai ter que responder pelo seu patrimônio pessoal, pelo seu dinheiro do seu bolso. Né? Tudo isso para quê? Para dar garantia, para dar estabilidade. Aqui tem que ser o cara, então aqui não pode ter picareta. Né? Tá? E eu falo para vocês, lá nos Estados Unidos, isso aqui é muito mais fiscalizado que no Brasil, lá da cadeia mesmo. Então, lá o cara responde pelo seu patrimônio pessoal e lá eles respondem, lá eles vão preso, cadeia, né? Sem dó. Inclusive, lá nos Estados Unidos, né? Os crimes do mercado financeiro, eles são rigorosamente punidos, cara. E aí, professor? Aí, o professor Luiz Antônio, a atuação das corretoras e distribuidoras, vamos lá. Nacional ou regional, as duas coisas, né? As sociedades distribuidoras atuam de forma regional nas cidades ou de modo nacional, sendo que essa delimitação geográfica é expressa na autorização para funcionamento expedida pelo Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil tem exigido que, no plano de viabilidade econômica, apresentado ao órgão, para a constituição de uma nova corretora ou distribuidora da área de atuação pretendida seja definida de maneira transparente, ou seja, quer saber onde vai atuar. Vamos lá, outro assunto importante. As corretoras e distribuidoras na atividade de intermediação oferecem serviços como plataformas de investimentos pela internet. Home broker. Cara, aqui tinha que estar, tá? Aqui tinha que estar em vermelho, tá? Destacado. Então, por favor, destaquem, ó, home broker, né? Então, as sociedades corretoras e as distribuidoras elas oferecem esse cara aí que é o home broker, né? Professor, o que é o home broker? É um sistema, na plataforma tá, é um sistema de aplicação, tá? Temos aí dezenas e dezenas de home broker. Eu posso afirmar que praticamente todas as corretoras têm o seu próprio home broker, na qual qualquer pessoa, você pode aí ir lá. Ah, professor, como é que eu vou, professor, operar nesse sistema aí, né? Como que eu vou operar nesse sistema? Aí você vai, por exemplo, você pode operar sozinho, né? Ah, professor, eu sou um cara autodidata. Você vai, faz um curso, né? Aprende, já fiz um curso sobre isso aí, já fiz vários cursos sobre isso, tá? Você vai, você faz um curso. Desse curso que você faz, né? Você faz esse curso, você escolhe uma corretora, né? Você abre uma conta e nesse conta vão te dar acesso a um cara chamado home broker. Esse negócio do home broker aí é uma plataforma que liga você aos mercados. Lá você pode comprar, você pode vender, tem várias ferramentas, entendeu? Então, home broker, isso pode cair na prova, tá? Home broker. Consultoria financeira, clubes de investimento, financiamento para compra de ações, conta margem, administração de custódia de títulos e valores imobiliários dos clientes. Na remuneração pelos serviços, as instituições podem cobrar comissões e taxas. Né? Como é que como é que é a remuneração dela? Elas cobram comissões e taxas sobre qualquer operação feita no home broker. Então, é altamente rentável, ok? Vem comigo aqui. E agora, professor? Agora, eu vou falar para vocês de um assunto aqui, tá? Que esse assunto aqui deveria estar lá na aula da CVM, tá? Então é o seguinte, eu vou passar essa dica para vocês vão parar o vídeo e vai lá na aula da CVM, e não vai na aula, pode ir no material de apoio. O
que é a Lei 6.385 de 76? Essa lei aqui trouxe a regulamentação de valores e títulos mobiliários, não é isso? E no seu artigo 2º, ele fala assim, são valores mobiliários, né? Sujeitos ao regime dessa. Então lá tem vários incisos, debêntures, ações, subscrições, certificados, tá? Bônus, então tem vários itens que são valores mobiliários. Você tem que saber, né? Ok. No parágrafo 1º, eu esqueci de explicar lá, mas o professor tem compromisso com vocês, eu não vou deixar passar batido. Parágrafo 1º, excluem-se do regime desta lei, ou seja, não é considerado um valor mobiliário os títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal. De novo, os títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal não é considerado valor mobiliário. 2. Os títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, exceto as debêntures, ou seja, são duas exceções. Prof, por que você está passando isso? Eu já falei para vocês. Cabeça de examinador tem amor de paixão, amor platônico sobre 3 coisas. Exceções, isso aqui são exceções, atualidades e números, ok? Vem comigo, isso aqui caiu em prova, caiu, vem comigo, olha só. Casan, a OSCP 2017, cargo de analista, né? Assinale a alternativa que apresenta ativos que se encontram expressamente excluídos no mercado de valores mobiliários. Excluídos. Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 6.385 de 76. Voltando aqui. Olha aqui. Tá? 76 aí. Os títulos, caiu, tá aí. Ações, debêntures e bônus de subscrição, não. Por quê? Esses caras aqui, ó, vamos reforçar aqui que é um valor mobiliário. Ações é um valor mobiliário, debêntures também, bônus de subscrição também, notas comerciais, que eu chamo de comerciais papers, né? Comerciais papers é em inglês de notas comerciais. Títulos da dívida pública federal e estadual, não, errado. Isso aqui é o quê? O parágrafo 1º, inciso 1º, já encontramos a correta, né? Cédulas e debêntures é um título de valor imobiliário. Quanto ofertados publicamente qualquer outros, ok. Todos os restantes aqui são considerados valores imobiliários, né? Ou seja, uma questão aí, né? Fácil para quem estudou e para quem não estudou, uma questão aí muito difícil, né? Gabarito, letra C de casa, tudo bem? Oh, que ótimo, né? Pronto, terminamos aí essa magnífica aula, tá? Uma aula aí que eu tenho certeza que se você fixar os conteúdos, cara, você vai para frente, cara. Ah, professor, só isso é o suficiente, você tem que entender. A estratégia do professor é subdividir o máximo possível as aulas para você, no final da aula, você parar e refletir. Puxa, nessa aula eu aprendi isso que vai cair na sua prova. Vem comigo! Aristóteles, né? Um abração para esse cara, onde ele esteja, né? O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Parabéns, hein, para Aristóteles, né? Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui, tchau. Clique like.